Amada Igreja, paz e graça. Sejam bem-vindos à aula número 149 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje que vamos realizar o estudo que tem como tema Sansão. A força humana depende de Deus. Estudo este que nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas. Livro de Juízes, do capítulo 13, verso 1 até o capítulo 15, verso número 8. Este programa de administração da palavra tem em vista a edificação mútua da igreja, que resulta do momento prévio que, em separado, procedemos a um estudo vertical, teológico, das Escrituras Sagradas, para poder, através da inspiração do Espírito Santo, compreender não somente a Escritura, que é a letra, mas, acima de tudo, apropriarmos do Espírito que reveste essa mesma letra, para que depois possamos ser levantados e possamos ser convencidos pelo Espírito Santo a ir agir em público em sede desta Assembleia, para que assim possamos transmitir não somente a palavra, mas sobretudo o Espírito que reveste a palavra, para que aqueles que receberem esta mesma ministração adquiram o poder de poderem agir em conformidade para vencerem o pecado, o inferno e a morte. E desta forma possam transmitir este Evangelho com o poder de poder transmitir igualmente, a par deste Evangelho, a própria vida, porque o Evangelho é a vida, o Evangelho é Cristo, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pretendemos desta forma contribuir para o alcance de 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, e manifesta-se em 3 pessoas de acordo com a sua natureza, que é a Trindade. Em segundo plano, é o de instigar a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma possamos, de uma forma usual, possamos desenvolver uma prática devocional de consultar a vontade de Deus através da meditação às Escrituras Sagradas, e de lá possamos encontrar as respostas para todos os paradigmas, todos os dilemas, todos os problemas, todos os desafios com que nos deparamos no dia após dia. E onde quer que nós estejamos a agir, possamos ser missionários, dignos portadores da boa nova do Evangelho, para podermos lutar contra a injustiça social. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo desta forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai e que deixou-nos como instrução para que nós orássemos sem cessar, pois é através da oração que nós estabelecemos um diálogo contínuo com o Senhor, para que mesmo em silêncio possamos estar em espírito de oração. O quarto e último objetivo é de contribuir para a união da igreja, uma igreja una, santa, católica e apostólica, que através do cânon bíblico adota a bibliocentridade, adota a cristocentridade, para que desta forma nós, como corpo de Cristo, possamos ser uma pedra viva que depende da pedra angular, Jesus Cristo, como sendo o Senhor e a cabeça da igreja. Desta forma queremos iniciar com o nosso estudo hoje, a edição número 149, e temos como proposta de tema Sansão, a força humana depende de Deus. Esse estudo nós vamos realizar na base das Escrituras Sagradas, livro de Juízes, capítulos 13, 14 e parte do capítulo 15. Portanto, do capítulo 13, verso 1 até o capítulo 15, verso número 8. Para efeitos pedagógicos, de ensino, de preparação da igreja e de formação de líderes espirituais, pois é através desta série de programas que nós asseguramos aquilo que é
a preparação espiritual de todo cristão, como sendo esse cristão em si um líder. Então, nós temos, para efeitos pedagógicos, nós subdividiremos esse estudo em 5 partes. Cada uma dessas partes com um objetivo específico e alinhado a esse objetivo também com um resultado esperado também específico. A primeira parte do nosso estudo, nós vamos ver quando o anjo do Senhor, e vai ser muito interessante esta parte, estudar, discutir e aprender sobre o anjo. Mas neste caso estamos a falar do anjo do Senhor. Então vamos perceber o que é um anjo enquanto um ser criado por Deus, quais são as atribuições e os níveis de operação de um anjo e em que circunstâncias é que o anjo é a prefiguração, é a pré-encarnação do próprio Cristo, que é neste caso, que não era um simples anjo, mas era o anjo do Senhor. A segunda parte, nós vamos estudar quando, após este anjo do Senhor ter anunciado à mulher estéril que ela iria conceber, ela vai informar por sua vez ao seu marido que ali não se encontrava, que havia visto um homem com um semblante diferente e que aquele homem parecia ser um homem de Deus. E ela então diz aquilo que o homem de Deus havia lhe dito. Então o marido, também preocupado e também interessado em aprender aquilo que aquela mulher soube, aprendeu, ouviu em primeira mão daquele anjo, o marido suplica a Deus e pede que Deus envie novamente aquele anjo. Então, é quando o anjo retorna e ele volta a informar, a instruir, a ensinar ao casal qual deveria ser o voto que, por um lado, a mulher deveria fazer, como ela iria conceber. Ela então deveria, desde o ventre, preparar-se através do voto de nazireado para que ela pudesse conceber um filho que fosse um nazireno desde a sua concepção, pois era por intermédio deste filho que Deus iria começar a libertar o seu povo dos filisteus. A terceira parte é quando este filho nascido, chamado Sansão, ele começa a ser instigado pelo Espírito de Deus. E através disto ele começa então a fazer algumas viagens. Nessas viagens ele desce até Timna. Chegado lá, ele conhece uma mulher filisteia e ele se afeiçoa e obstina-se por essa mulher filisteia e vai dizer aos seus pais que deveriam ir para apresentar ou pedir esta mulher a si em casamento. Efetivamente, quando Sansão já está a ir, já para celebrar o casamento, pois a primeira vez os pais foram para o pedido, então Sansão vai e conta a aqueles que foram confiados a serem companheiros ou companhia do Sansão, que eram 30 jovens naturais daquela zona. Isto é, 30 jovens que eram concidadãos da mulher que Sansão queria casar. Então, Sansão propõe a esses homens um enigma, dizendo que, caso vocês descubram esse enigma, eu irei vos dar 30 túnicas e 30 mudas de roupa. A quinta e última parte é quando, então, inicia a libertação dos israelitas da opressão dos filisteus, que é por intermédio da vingança de Sansão. Pois Sansão, ao ter sido enganado por estes estrangeiros, por estes forasteiros, por estes pecadores,
e Sansão, sentindo-se injustiçado, ele então diz que finalmente tenho um motivo para me vingar de vós. Afinal, esta era a vontade do próprio Deus, que Sansão fosse ser aquele pelo intermédio de quem Deus iria iniciar a libertação do seu povo. Então, é sobre isso que nós vamos estudar e vamos também ter esta compreensão. Vamos nos recordar antes, na edição anterior, 148, o que é que nós estudamos. Estudo este que teve como tema o tema foi Deus é que liberta o seu povo. Estávamos aqui a estudar sobre Gideão. Quando Gideão começa a libertação do seu povo contra os midianitas e os amalecitas. Então, o estudo sobre Gideão foi sobre os critérios de Deus. Então, este estudo vincou sobre quais foram os critérios definidos por Deus para que Gideão escolhesse pessoas apropriadas para aquela missão, de forma que não fosse pelo número, mas fosse pela graça e pela glória de Deus. Pois Gideão era um instrumento pelo qual Deus queria vincar a sua glória. Nós vemos que neste caso, que era um período, era um ciclo deuteronômico, Deus havia endurecido o coração dos israelitas para que depois os israelitas pudessem se arrepender e pudessem então suplicar ao Senhor e o Senhor então enviasse um libertador neste caso, que era Gideão, para que não fosse pelo mérito, pela força, pela inteligência de Gideão, mas fosse pela glória de Deus que os israelitas iriam ser libertos. Então, quais foram os critérios que Deus usou para escolher homens apropriados para aquela missão? Então, nós vemos que, primeiramente, Deus instrui a Gideão que convocasse homens preparados. E Gideão convocou e aproximaram-se a ele algumas tribos, nomeadamente a tribo de Manassés, a tribo de Neftali e a tribo de Dan. Por exemplo, não se aproximou, não se ajuntou a esta convocação os efraimitas, que nós vimos que depois os efraimitas contendem contra Gideão, dizendo: por que é que você não nos convocou? Quando Gideão faz esta convocação, aproximam-se a Gideão 32 mil homens. E Deus diz a Gideão: não é com estes que eu vou libertar o meu povo, porque são muitos. Então começa a filtrar. E o primeiro critério que Deus dá para filtrar, Ele diz: diga-lhes que aquele que tiver medo daquela missão deveria regressar para casa. Daqueles 32 mil, 22 mil regressaram denunciando que tinham medo daquela missão. Por quê? Porque eles estavam a querer combater um inimigo que tinha cerca de 130 mil homens. Então, 22 mil volta para a sua casa. Ficam somente 10 mil. Deus volta a dizer a Gideão: ainda são muitos. Então, o segundo critério que Deus dá a Gideão diz o seguinte: chama-os até a planície ribeira e pede-lhes para que eles possam beber dessa água. Aqueles que se prostrarem para beberem dessa água com a própria língua, esses ponha-lhes do lado. E aqueles que levarem a água pela mão e beberem como se fossem cão, através da língua à mão, ponha-lhes do outro lado. E estes últimos são cerca de 300. E ele diz: com esses 300 é que
tu podes contar para libertar o povo. Estamos a dizer que de 32 mil, somente Deus aprovou 300, que representa 1% de todos os 32 mil. Porque 10% seriam 3.200. 300 é 1% dos 32 mil. Então Deus disse, é com esses 300 que tu vais libertar o meu povo. Depois Deus continua a falar a Gideão, dizendo, Gideão, vá tu e leva juntamente Puré, que era um servo da confiança de Gideão, cujo nome Puré significa um homem puro, um homem de intenções puras. Este é um homem com a mão e com o coração puro, para que junto com este pudesse Gideão aproximar-se ao acampamento dos midianitas e que lá, estando lá, Deus iria lhe dar um sinal para que Gideão soubesse em que momento é que Gideão deveria atacar os inimigos. Aproximando-se Gideão e Puré lá ao acampamento dos midianitas, eles ouvem a conversa de dois que despertaram quase à meia-noite. E um diz que acabo de ter um sonho. E outro diz, conta-o. E este diz que eis que veio um trigo que desceu do alto, desceu do monte, arrolou e através do sonho ele acabou por levar a nossa tenda. E o outro diz que este teu sonho não é nada senão a espada de Gideão que irá vir contra nós. E Gideão então começa a dar a instrução, o sinal, para que aqueles 300 homens, subdivididos em 3 grupos de 100, pudessem então iniciar com o assalto ao acampamento dos midianitas. Porque antes Gideão havia lhes instruído que eles deveriam levar uma tocha, e essa tocha deveria estar dentro de um vaso, e que, a par disso, deveriam levar na outra mão a trombeta, para que, ao sinal de Gideão, eles partissem aquele vaso, e ao partir aquele vaso, eles tirassem a tocha acesa que estava dentro do vaso, segurassem numa mão e noutra mão começassem a tocar trombeta, gritando, espada de Gideão, espada do Senhor. E eles, quando começam a fazer esse alarme, aqueles homens acordaram assustados, confusos, barafastados, que começaram então a agredirem-se uns aos outros, pois eles estavam a dormir no meio do sonho e ao acordar, assustados, cada um foi pegando a sua espada e olhava para o seu companheiro, não se apercebia que era seu companheiro, e eles começaram a matarem-se com espada uns aos outros. Naquele acampamento caiu cerca de 120 mil homens e os outros cerca de 15 mil saíram dali à debandada. Então eles iniciam uma perseguição de Gideão a estes, e Gideão passa por 2 pontos. Gideão passa primeiro por Penuel e depois Gideão passa por um outro também ponto de vizinhos. E ele pede lá ajuda, auxílio, dizendo, peço-vos bolo de pão para dar aos meus homens, porque eles vêm cansados e exaustos. E aqueles homens lhe responderam, por que nós temos que vos dar pão, se vocês ainda não têm nas vossas mãos a cabeça dos príncipes? Então Gideão responde-lhes, quando eu tiver em mão a cabeça dos príncipes, eu irei vir até vós, irei vir vos açoitar com abrolhos. E continua Gideão a sua perseguição. E conseguem capturar 2 príncipes dos amalecitas. E depois então continua a perseguição, e eles vão até a exaustão e conseguem finalmente capturar 2 reis dos amalecitas. Após haverem capturado os 2 reis dos amalecitas, levam-lhes
até Gideão, e Gideão pergunta-lhes: como é que se parece aqueles homens que vocês mataram? E aqueles reis dizem que eles se parecem como tu, porque eles têm ares de filhos do rei. Então Gideão diz que esses eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Consequentemente, porque vocês não lhes pouparam, também hoje eu não irei poupar, irei vingar do sangue dos meus irmãos a vós. E Gideão então diz para o seu filho mais velho: pega a espada e mata-lhes. E o filho de Gideão não teve coragem e simplesmente disse que não poderia fazer. Então os reis dizem para o Gideão: se você é um homem, se você é guerreiro, se você é valente, seja você a pegar a espada. E Gideão então pega da espada e ele tira a vida àqueles dois reis. E após isso, Gideão começou aquilo que era novamente a introduzir o baalismo novamente no povo, a introduzir novamente a idolatria no povo, porque o povo, após ter sido liberto por Gideão, o povo pede a Gideão para que Gideão fosse rei e dominasse sobre o povo. Gideão responde que eu não serei rei diante de vós, pois rei existe só um, que é o Altíssimo. Mas demos os anéis dos despojos que vocês recuperaram e ponham sobre esta capa. E eles, ao porem os anéis sobre aquela capa, Gideão pegou aqueles anéis, fez um éfode, que significa um bezerro, e colocou no altar. Quando iniciou a libertação do povo através de Gideão, tinha dito que Gideão devesse destruir o altar idólatra de seu pai e destruir a árvore sagrada, mas é agora Gideão que faz novamente o éfode e coloca para que o povo começasse então a prostrar-se diante daquela estátua. E isso fez com que a idolatria voltasse a entrar sobre o povo de Israel, de modo que Gideão teve 70 filhos com diversas mulheres estrangeiras. Gideão governou durante 40 anos. Com a morte de Gideão, um de seus filhos, chamado Abimeleque, que significa o meu pai é rei, esse faz uma conspiração pedindo auxílio dos seus pais, dos seus tios, isto é, familiares da sua mãe, naturais de Siquém, para que eles pudessem lhe apoiar, para que ele fosse ser rei em substituição do seu pai Gideão. E ele, para poder ter a monarquia, ele mata os seus 70 irmãos, escapando somente um mais novo que se escondeu. E é esse que se esconde que depois erga a sua voz e pede a justiça, porque o seu irmão também havia adquirido o poder pela espada. Então, se pela espada, o filho de Gideão, chamado Abimeleque, adquiriu o reinado que durou somente 3 anos, também pela espada, o filho de Gideão, chamado Abimeleque, também morre. E desta forma, então, terminou o nosso estudo anterior. Vamos agora dar atenção ao nosso estudo, porque nós estamos agora a olhar para um outro juiz, dos principais juízes que Deus levantou e que Deus usou como seus instrumentos para a libertação do seu povo. Se Gideão foi o 5º juiz, Sansão foi o 12º juiz de Israel. Na última oração sacerdotal deste domingo, nós iniciamos o primeiro capítulo por descrever a face do Senhor que se revelou a nós por intermédio daquela meditação, daquele estudo bíblico, do qual resultou a escrituração da última oração sacerdotal. E nós vemos ali, buscando inspiração para o estudo de hoje, que retrata sobre Sansão um homem que tem uma força fora do comum, isto é, o aspecto que tornava Sansão um homem diferente, um homem superior, um homem que pudesse dominar sobre os outros, era a sua força fora do comum. Consequentemente, o aspecto que nós buscamos compreender na meditação que nós fizemos para escriturar a última oração era precisamente
a força de Deus. Se nós olharmos para os Salmos, capítulo 28, versículos 7 e 8, consta lá que Deus é a força e o escudo. Este é um salmo de Davi, em que Davi roga ao Senhor, louva ao Senhor e exalta-o como sendo a força e o escudo. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 27 até 31, ele se refere ao Senhor, dizendo que o Senhor é aquele que dá força a quem está cansado, é aquele que dá coragem a quem está oprimido. Então, ele se refere ao Senhor como sendo aquele que, inclusive, dá força aos jovens. Reparem que o jovem é uma pessoa que, por natureza, no seu estágio de idade, ele tem força. O jovem é descrito pela sua força, pela sua energia, porque a juventude é uma idade de força, é uma idade de energia. Mas a palavra de Deus, através do profeta Isaías, diz que mesmo o jovem, na sua força, Deus lhe dá força, que é dar-lhe coragem, dar-lhe direção, para que ele não possa se perder nos seus propósitos. Pois não basta a força do jovem, se ele se desviar do caminho do Senhor, ele pode se fadigar. Então o Senhor, por um lado, dá força a quem está cansado, mas também ele dá força até ao jovem, que por natureza tem energia, para que ele não possa se desviar do seu propósito. Consta mais que o Senhor é aquele que dá força à sua igreja, para que a sua igreja seja como as asas da águia. Então o profeta Isaías compara a força que Deus dá ao homem como sendo a força da águia. Por que a força da águia? A águia é aquela ave que, quando vê a tempestade, ela levanta mais acima o seu voo e fica então a velejar em função daquilo que é o poder da força que a tempestade gera. Então, quanto mais é a tempestade, mais alto é o voo da águia. A ponto do profeta Isaías dizer que o voo da águia faz com que a águia rasgue os céus. Então, é assim como Deus opera, é assim como Deus dá força a todo aquele que confia o seu coração ao próprio Deus. Então, esta é a forma como Deus se revelou-se a nós, a sua face, na forma como nós buscamos inspiração para poder escriturar a última oração sacerdotal. Por quê? Porque nós estávamos a estudar sobre Sansão, olhando que o tema sugere-nos que a força humana depende do Senhor. A força humana não depende do jovem. O jovem tem energia, mas não basta energia se não tiver o direcionamento. Por essa razão é que a águia, quando vê a tempestade, ela não luta com a força da tempestade, somente eleva-se mais ao alto. Consequentemente, ela continua a voar. Então, essa foi a forma como Deus se revelou a sua face e falou para nós sobre o atributo força. Nós, quando olhamos para a primeira parte, nós temos que o anjo do Senhor anuncia a mulher estéril que vai conceber. O que isso significa? Vamos nos contextualizar. O que estava a acontecer naquela altura? O livro de Juízes é um livro histórico. Então, era uma época em que o povo de Israel estava a ser oprimido pelos inimigos do Senhor. Quem são os inimigos do Senhor? São pecadores, são idólatras, são aqueles que rejeitam a sua palavra, são aqueles que assenhoram-se a si próprios, fazem-se de si senhores de si próprios. Então nós temos aqui filisteus. Esses é o que estavam a oprimir o povo de Israel nessa altura, durante um período de 40 anos. O que acontece? Temos sempre ter em mente o que é o ciclo deuteronômico, que sugere-nos que vem o que? A apostasia. Depois da apostasia vem o que? Deus entrega o seu povo às mãos do inimigo. Depois de seguida vem o que? Vem o arrependimento através da súplica. Para que por fim o Senhor possa enviar o libertador,
que é o livramento do Senhor. Então, nesta altura, através do ciclo deuteronômico, nós estávamos numa altura em que o povo vivia apostasia. E por consequência desta apostasia, o povo estava a ser oprimido durante um período de 40 anos pelos filisteus. Sob a súplica do Senhor, a súplica do povo ao Senhor, de forma que nesta altura o Senhor responde à súplica do seu povo. Como? Existia naquela altura um homem chamado Manoé, que era descendente da tribo de Dan. E este homem, Manoé, tinha uma esposa que era estéril. Uma mulher que não concebia. Deus, então, envia um anjo do Senhor. É interessante notar que nós estamos a falar de anjo do Senhor. Nós estamos a falar do anjo. Mas sobre anjo do Senhor, vamos nos deter já a seguir para aprofundar sobre este aspecto, sobre esta criatura divina. Desce então em resposta à súplica do povo, o Senhor envia o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor vai encontrar essa mulher, ela encontrando-se sozinha, longe do seu esposo. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo número 14, fala-nos sobre o anjo do Senhor, fala-nos sobre a providência de Deus. Em Hebreus 1,14, a palavra do Senhor sugere-nos que Deus criou todas as coisas. Que Deus criou e Deus sustenta todas as coisas. Tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Tanto as coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, também se refere a esse aspecto, dizendo que Ele é o Criador de todas as coisas. E nós temos aqui nesta passagem, Juízes 13, 2, o anjo do Senhor. Vamos então nos deter a perceber o que é, ou quem é, melhor dizendo, o anjo do Senhor. Vamos começar por anjos. O que são anjos? Anjos são criaturas divinas concebidas, criadas por Deus para ministrarem a Deus, quer em louvor, quer em adoração, bem como em operações aqui na terra. Isto é, anjos são enviados como mensageiros. Por isso é que anjos são chamados de Malak Yeshua. Deus, mensageiros de Deus. Anjos são mensageiros de Deus. Isto é, os anjos, eles são criaturas divinas que não são humanos, pois eles estão numa categoria acima do humano. E os anjos são eternos, porque eles assistem a Deus. Lá nos céus, eles adoram a Deus. Lá nos céus, por isso é que no livro do Apocalipse, nós temos que os anjos estão continuamente a adorar a Deus. Os anjos e os arcanjos estão constantemente a adorar a Deus. Mas também esses anjos assistem a Deus. Onde? Nas operações aqui na terra. Como? Como emissários ou enviados de Deus para virem aqui cumprir certas missões. Que missões são essas? Missões de libertar, de amaldiçoar, missões de poderem transmitir ou de poderem assegurar que a vontade de Deus possa se materializar aqui na terra. De forma a que Deus possa preservar aquilo que é a sua vontade. Porque a vontade de Deus é irrevogável. Consequentemente, temos aquilo que nós chamamos da doutrina da providência de Deus. O que defende a doutrina da providência de Deus? Ela defende 3 elementos. Você vê que Deus, na sua providência, Ele cria e Ele sustenta todas as coisas que Ele cria. Como? Através da preservação, através da cooperação e através do governo de Deus. Então, nós temos anjos.
Mas, para além de anjos, simples anjos, nós temos o anjo do Senhor. E a questão que poderia emergir é, em que circunstâncias é que um anjo é o próprio Cristo? Isso então remete-nos àquilo que é a teologia ou a cristologia. Através da cristologia, nós percebemos e aprendemos que Cristo, Ele é um Deus eterno. Ele, como Deus eterno, Ele é aquele que é o objeto da criação, Ele é o fim da criação, Ele é aquele também que criou todas as coisas. Consequentemente, nós estamos a dizer que Cristo, antes de ser encarnado, Ele já era. Consequentemente, no Antigo Testamento, nós aparecemos ou encontramos vários momentos onde o próprio Cristo, Ele opera. Antes de ser conhecido, adquirir a forma humana, Cristo opera e age de forma recorrente no Antigo Testamento. Temos alguns casos desses, nomeadamente, temos no caso em que nós vimos que quando o anjo do Senhor aparece a Moisés no Sinai, aquele era o próprio Cristo. Quando o anjo do Senhor aparece chamando-se príncipe do exército do Senhor, que se apresentou a Josué, a ponto de Josué se prostrar diante dele, também ali estávamos em presença de Cristo. Por quê? Porque os anjos, enquanto as criaturas de Deus, eles não permitem com que o homem se prostre diante dele. Isso aconteceu em Apocalipse. Porque quando João quis se prostrar diante de um anjo, o anjo proibiu João de se prostrar, dizendo que se prostre somente diante de Deus, pois os próprios anjos também se prostram diante de Deus. Então, nós temos neste caso, o anjo do Senhor é o quê? É a pré-encarnação de Cristo, que também se chama ou designa-se de cristofania. Então, nós temos aqui um caso de cristofania, em que é o anjo do Senhor, A com A maiúsculo, não o anjo com A minúsculo. É o anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, que desce até a mulher estéril e vai falar à mulher estéril. Este anjo com A maiúsculo é o mesmo anjo que aparece em Gênesis 6, 12, que aparece para Agar, quando Agar está a fugir da fúria da sua senhora Sarai. E pelo caminho o anjo intercepta Agar e diz: volta e peça perdão à sua senhora. O que Agar disse? Disse: hoje eu vi o Senhor que tudo vê. Yahweh ir. Vi o Senhor que tudo vê. Então, é o anjo do Senhor, é o Cristo que desce. É interessante notar que ele não desceu para Manoé. Quem é identificado pelo nome aqui é Manoé. Mas a mulher de Manoé não é identificada pelo nome. Diz que é o quê? Mulher estéril. Poderoso. Pois é Cristo que vem e levanta uma mulher que era uma mulher inválida aos olhos humanos. Ele não aparece e não se anuncia ao Manoé, mas anuncia-se a mulher estéril, que no Conselho, segundo Lucas, ainda no capítulo 8, versículos 41 a 43, nós temos que Cristo liberta uma mulher que sofria de fluxo de sangue.
esta mulher, coitada, de acordo com as escrituras sagradas, ela sofria por aquela maldição, pois se nós formos pesquisar sobre a teologia do mal, nós vemos que o mal resulta, por um lado, pela vontade de Deus, mas também resulta, combinando a vontade de Deus, resulta também da ação do homem, quando o homem escolhe caminhos que não agradam a Deus. Mas nós temos esta mulher, ela sofria do fluxo de sangue, ela tinha ido para várias pessoas, para vários médicos, à procura de tratamento, ela tinha gasto todas as economias que ela tinha e ela não encontrava cura. Essa mulher ouve falar que Cristo havia ido visitar a sua zona. O que ela faz? Ela, mesmo sendo uma mulher que sofria do fluxo, considerada uma mulher impura, num contexto, numa sociedade que era machista, mas porque ela estava a sofrer, ela tinha fé em Cristo. Ela, quando vê Cristo, ela aproxima-se, ela toca a túnica de Cristo. Cristo diz: quem foi que me tocou? E todos ficaram calados, atônitos. Sobretudo a mulher ficou com medo. Mas levanta-se Pedro e diz: Senhor, não se esqueça que nós estamos num sítio que está cheio de pessoas. E aqui esteja a ser apertado. É natural que alguém tenha tocado. Cristo diz que não. Alguém me tocou, porque eu senti o meu poder a sair. Então é quando aquela mulher levanta-se e diz que eu lhe toquei. Porque eu sofro de fluxo de sangue. Ela conta a história dela a Cristo. E Cristo disse à mulher: vai em paz. Vai e fica em paz. Nós vemos que o ensino, a cura e a libertação, o mal é para a glória de Deus. E esta mulher foi glorificada, foi para a glória de Deus. Mas Cristo tinha certeza que alguém tinha lhe tocado. Ele somente queria que aquela mulher assumisse a sua fé para que o próprio nome de Cristo fosse glorificado para a glória do Pai que o enviou. Por isso ele disse à mulher: vai em paz. O que nos sugere isto? Esta mulher era uma mulher estéril, era uma mulher que era considerada incapaz, era uma mulher que era uma mulher diminuída, porque ela não concebia, não dava aquilo que todo marido quer, aquilo que resulta, que é aguardado por todo casamento. Consequentemente, Deus havia dito ao homem: multiplicai-vos e fazei-vos semelhantes. E eles não estavam a usufruir desta promessa de Deus. E chegou o momento desta mulher, mas aquilo tinha que ser para a glória de Deus. Por isso é que Cristo vê a mulher estéril e não vê a Manoé. Quando Cristo, que é o anjo do Senhor, fala àquela mulher sai dali e ela vai ao encontro de seu marido. Chegado ao encontro de seu marido, ela conta ao marido aquilo que havia acontecido, dizendo: hoje eu vi um homem de Deus. Registra, homem de Deus, H minúsculo. Hoje eu vi um homem de Deus. Tinha o aspecto, o semblante de um anjo. Eu não lhe perguntei o nome, nem de onde ele vinha, mas ele disse-me que eu iria conceber e que deveria me abster de comer alimentos impuros e de beber vinho. Então, Manoé, ao receber aquela palavra, ele guardou no coração aquela palavra. Ele creu naquela palavra.
Então Manoé ora para o Senhor. Apela pela graça de Deus. E Manoé pede a Deus: Senhor, peço-te que voltes novamente para vir nos ensinar como é que nós devemos educar este filho. A palavra de Deus diz-nos na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, que tudo aquilo que tu quiseres, peça, Senhor, peça sabedoria a Deus, mas peça com fé, não peça a duvidar. Porque se pedir a duvidar, podes ter a certeza que Ele não te dá. Mas peça com fé, com firmeza, com segurança, que Deus te dá lá. Então nós vemos esses pais, Manoé, ele pede a Deus: volta, Senhor, envia o seu homem, para que ele possa vir nos ensinar como nós devemos educar esta criança, para que esta criança possa ser consagrada a Ti. O Senhor atende este pedido de Manoá. Por quê? Porque a palavra de Deus em Provérbios 13, 24 diz que o pai que não guarda a sua vara ama seu filho. E o pai que esconde a sua vara de seu filho, ele detesta o seu filho. Então eles queriam dar uma educação rigorosa no caminho, para que o plano de Deus não falhasse. E o Senhor, atendendo ao pedido de Manoé, ele envia novamente o seu anjo. O que acontece é que, para Manoé e para a sua esposa, aquele era um homem de Deus. Para Deus, que enviou o seu filho, aquele era o anjo de Deus. Então eles novamente veem um homem de Deus ali diante. Então Manoá diz àquele homem: peço-te que nos instruas como é que nós devemos educar ao nosso filho. Então o anjo do Senhor começa a dizer ao casal: a tua mulher, ela deve evitar, deve rejeitar, não deve comer e ingerir alguns alimentos e bebidas que não sejam apropriadas. E refere-se primeiro ao vinho, nem comer uva e seus derivados, nem nenhuma bebida forte, e também evitar alimentos impuros, de acordo com a prescrição no livro de Levítico. E depois, quanto ao filho, o anjo diz que o vosso filho é um nazireu desde a nascença. Por essa razão é que ele deve estar sob o voto de nazireu, tem que ser adotado pela mulher. Significa que desde o ventre a criança deve somente ser alimentado pela mãe segundo as instruções de Deus. E o próprio filho, ao nascer, ele também deveria cumprir o voto de nazireu. Isto é, a navalha não deveria passar da sua cabeça, não deveria beber vinho nem bebidas fortes, não deveria ingerir alimentos impuros e não deveria se aproximar de nenhum cadáver. Isto de acordo com o livro de Números, capítulo 6, versículos 1 até número 8. Tem lá a prescrição sobre o voto de nazireu. Nós também encontramos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 14 até 17, aquele que foi um nazireu, também por excelência, que é João Batista. Curiosamente, João Batista também nasce de uma mulher estéril.
No caso de João Batista, o anjo vem e anuncia a Zacarias, a pai de João Batista, quando Zacarias estava a entrar no seu turno como sacerdote, para interceder junto ao povo no templo do Senhor. E o anjo põe-se à destra de Zacarias e diz que a tua mulher Isabel, que é estéril, vai conceber. E Zacarias duvida do Senhor, porque Zacarias pergunta como é que a minha mulher pode conceber se ela é estéril. Consequentemente, o anjo faz Zacarias tornar-se mudo, para que Zacarias não pudesse impedir com que a vontade do Senhor se materializasse. É este João Batista que depois é descrito como sendo aquele que também teve o voto de Nazireno desde a nascença. Para quê? Porque João Batista vinha com uma missão. Qual era a missão de João Batista? João Batista vinha para preparar o terreno para o próprio Cristo. João Batista veio para anunciar aquele que era superior a ele, que ele nem sequer era digno de desatar o nó da sua sandália. Então nós vemos aqui o anjo a informar os pais de João Batista sobre os cuidados para aquele filho. O mais interessante também a notar é que lá no início, também a falar de Juízes 13, capítulo 2, o anjo diz que tu irás conceber, irás gerar um filho, que a navalha não irá passar sobre a sua cabeça. O mais interessante é este aspecto que o anjo destaca sobre o filho desta mulher estéril, mulher de Manoé, falando sobre que a navalha não irá passar sobre a sua cabeça. Quando nós olhamos para o voto de Nazireno, que nós vimos há pouco tempo, números 6, 1 a 8, o anjo destaca o quê? A questão de que a navalha não deveria passar pela cabeça do seu filho. Por quê? Porque o segredo da força do filho desta mulher estaria precisamente onde? No seu cabelo. Por isso é que o anjo destaca que a navalha não deveria passar sobre a cabeça do seu filho. Então, nós vemos que aqui, depois do anjo dar essa instrução sobre a educação, os cuidados da mãe e o voto de Nazireno, então Manoé diz ao anjo: peço-te que não vás e aguardes por mim, porque eu quero te servir um cabrito. E o anjo diz que o cabrito eu não irei comer, mas tu poderás oferecer como holocausto ao Senhor. E Manoá vai e prepara o cabrito e coloca aquele cabrito sobre a pedra. Quando coloca sobre a pedra, o anjo então manda descer o holocausto do Senhor e depois o anjo começa a dissipar-se sobre aquele holocausto, sobre aquele fogo, a esvanecer à vista dos pais de Sansão. E eles então ao verem o anjo a sair, porque eles achavam que era um homem de Deus, logo Manoá de seguida diz, eles prostram-se por terra ao chão, tanto Manoá como a sua esposa. E depois Manoá diz: eis que nós vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. Você vê que eles agora apercebem-se que não era um homem de Deus, mas era o próprio Deus, era o próprio anjo do Senhor. E a mulher diz a Manoá: se fosse para nós morrermos, este anjo não teria vindo até nós. Não teria nos explicado tudo isso que nos explicou. Então, precisamente, nós não iremos morrer. Não é para a nossa morte. E, efetivamente, aquela mulher concebe e ela dá como nome
o filho de Sansão. Sansão em hebraico significa sol. Reparem que os pais de Sansão, quando aquele anjo veio, eles disseram: como é que tu te chamas? Diga-nos o teu nome. E aquele anjo disse: eu não posso vos dizer o meu nome, porque o meu nome é muito misterioso e vocês não vão compreender o meu nome. Eles disseram: diga-nos o seu nome, porque nós queremos te fazer uma homenagem quando tudo isso esteja a dizer for a acontecer. E efetivamente, quando nasce, vejam que o anjo negou de dar o nome, porque era o próprio Cristo. Mas quando nasce a criança, a mãe chama de Sansão. De acordo com... Sansão em hebraico significa sol. De acordo com o livro de Salmos, capítulo 148, versículo 5, a palavra de Deus diz que o Senhor é o sol e o escudo. O que significa que, não obstante o anjo ter revelado o nome, porque eles depois vieram a dizer que este é o Senhor, na mesma eles homenagearam o Senhor quando aquilo se cumpriu, dando ao filho o nome de Sansão, que é o sol. E assim, parte o anjo. O que acontece? O Espírito do Senhor começou a estimular o filho, que é Sansão. Começou a instigar a Sansão. Sansão está a crescer e é o Espírito de Deus que começa então a avivar a Sansão. Então nasce em Sansão um desejo de começar a conhecer o mundo. E Sansão começa então a viajar. E ele desce até uma região chamada Timna, habitada por filisteus. E ele, chegado lá, ele se afeiçoa por uma mulher filisteia. E ele volta até a sua casa e ele vai dizer a seus pais: peço-vos que possam descer até Timna para irem pedir a mão de uma moça em casamento para mim. E os pais de Sansão dizem a Sansão: não existiria uma mulher dentre as tuas irmãs, dentre as israelitas, para tu ires até aos pecadores, aos incircuncisos, e ires escolher uma mulher? Sansão responde que esta é a mulher que agradou o quê? Aos meus olhos. Então, mal os pais de Sansão poderiam saber que aquilo fazia parte do plano de Deus. Para quê? Para que Deus pudesse, ou para que Deus pudesse ter um motivo de se vingar contra os filisteus. Então, os pais nada tinham a fazer senão acompanhar o filho. Quando acompanham o filho até Timna, eles já irem pelo caminho, sai um jovem leão e Sansão enfrenta aquele jovem leão e domina aquele jovem leão e mata aquele jovem leão como se estivesse a matar um cabrito. Depois de Sansão matar aquele jovem leão, ele então continua a viagem e vai se juntar a seus pais. Mas ele não diz aos seus pais que ele havia morto um jovem leão. E continua a viagem com os seus pais até a Timna. Chegado lá, eles pedem, os pais neste caso, pedem àquela mulher. O pedido tem sido aceito. Sansão volta novamente depois de um tempo para ir agora desposar aquela mulher junto com os pais. Quando ele está a caminho, ele desvia do caminho, dizendo aos pais que voltava logo, porque ele, sem avisar os pais, ele ia ver a carcaça daquele leão que ele havia morto da outra vez. Ele, quando chega lá, encontra que na carcaça daquele leão tinha mel, tinham abelhas e tinha mel.
O que é que faz Sansão? Sansão ali violou um voto nazireno. Porque Sansão pôs a mão àquela carcaça para de lá retirar o mel. E ele levou o mel à sua mão e começou, como cão, a comer daquele mel. E ele vai ao encontro dos pais, também sem dizer que aquele mel havia tirado da carcaça de um cadáver, e dá também o mel aos seus pais. Os seus pais também comeram daquele mel, e eles então assim dirigem-se até a Timna. Quando eles chegam a Timna, eles são recebidos naquele povoado. E era então o casamento de Sansão, era o banquete de Sansão. Os banquetes, aqueles casamentos tradicionais, duravam 7 dias. Quando então Sansão se junta para o seu casamento, celebrar o seu casamento, a sua boda, e entrega a Sansão para lhe fazerem companhia 30 jovens filisteus daquela mesma região, daquela zona. Irmãos, neste caso, da mulher de Sansão. Não irmãos biológicos, mas estava a dizer irmãos no sentido que eram daquela tribo, daquela família alargada, daquela comunidade, melhor dizendo. Sansão, ao ficar com esses 30 jovens, Sansão diz a aqueles jovens: eu quero vos dar um enigma. Se vocês descobrirem, decifrar esse enigma, eu irei vos dar 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não acertarem descobrir esse enigma, são vocês que vão me dar 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E os jovens disseram: aceitamos, conta-nos esse enigma. E Sansão diz para eles: do comedor saiu comida, e daquele que é mau saiu algo doce. E aqueles 30 jovens ficaram confusos, baralhados, mas começaram assim, iniciaram um processo de decifrar aquele enigma. Eles tinham 7 dias para decifrar aquele enigma, que era o tempo que iria durar a boda. O que acontece? Passa o primeiro, o segundo. O terceiro dia, os jovens não estão a descobrir o enigma. Quando está a aproximar-se do 7º dia, aqueles jovens ameaçam a noiva de Sansão, dizendo que convença o teu marido a dizer-te, a contar-te a chave de um enigma. Mas eles disseram mais. Eles disseram: no sentido de corrompa o teu marido, nem que seja para dar algo que possa lhe pôr fora de si, possa lhe pôr inconsciente, mas rouba o enigma dele. Corrompa o teu marido para lhe tirar o enigma. Então ela começa a chorar no seu marido. E eles ameaçam, diz essa mulher: tira o enigma do teu marido e conta-nos, porque ele não pode vir para gozar conosco. Porque se tu não fizeres isso, nós iremos queimar a ti e a casa do teu pai. A mulher começa então a chorar para Sansão, dizendo: conta-me o enigma, porque se tu me amas e tens a mim como mulher, então conta-me os teus segredos. Sansão disse para ela: se nem a meus pais eu lhes disse esse enigma, por que eu vou dizer a ti? E assim passou o 2º, 3º, 4º dia. Todos os dias aquela mulher chorava para Sansão, ameaçando, dizendo que se tu dizes que me amas, por que tu não me revelas este segredo?
Diz um provérbio que a força do homem, ou o poder do homem, não vem da sua força física. Mas o poder do homem vem da sua capacidade de quê? Autocontrole, autodomínio, ter domínio de si próprio. A força do homem não é só força física, é o seu autodomínio. Sansão, no 7º dia, era um homem cheio de força, era um homem que matou um leão como se fosse um cabrito. Mas Sansão, no 7º dia, cedeu à chantagem da sua mulher e ele conta o enigma à sua mulher. O que a sua mulher faz? Ela logo vai contar aos seus 30 jovens amigos. E os jovens amigos, antes do pôr do sol do 7º dia, que era antes do término do 7º dia, que era o prazo que Sansão tinha dado, eles dizem a Sansão: nós iremos te contar esse enigma. Então, Sansão diz: podem me dizer? E ele diz assim: do comedor saiu comida, e do favo saiu o mel. Então Sansão responde para eles: se vocês não lavrassem com a minha novilha, vocês não saberiam deste enigma. Então Sansão desceu até uma comunidade ali próxima e foi de uma vez matar 30 homens. Tirou-lhes as túnicas, tirou-lhes as mudas e, para cumprir a aposta que fez com esses homens, ele oferece essas peças. E ele retira-se dali cheio de cólera, cheio de raiva, cheio de ira. E Sansão vai para a casa dos seus pais. Então, após Sansão ir para a casa de seus pais, fica lá um tempo. E Sansão decide então novamente voltar para a casa de seu sogro, para ir visitar a sua esposa. Sansão volta agora com um cabrito para visitar a sua esposa. Quando ele chega lá, ele pretende entrar na casa para ir ter com a sua esposa. E o pai da sua esposa, que é o seu sogro, impede Sansão de entrar. Por quê? Sansão, quando mata aquele jovem, oferece as túnicas e sai de lá cheio de cólera, cheio de ira. O sogro ficou a dar a sua mulher a um outro, um daqueles 30 jovens com quem tinha estado como companheiro de Sansão. Sansão, quando vai agora visitar a sua esposa, tenta entrar dentro para visitar, o sogro impede que Sansão entre. E ele: eu verdadeiramente pensei que tu não amasses a minha filha. Mas tens aqui a mais nova, que vale mais do que ela. Sansão então diz assim: eu agora tenho motivos, eu agora estou com um caminho livre para poder me vingar de vocês. E o que que Sansão faz? Sansão sai dali, vai caçar raposas, 300 raposas, e depois ele junta as raposas 2 a 2, através de amarras com as suas caudas, pega uma tocha e acende as caudas das raposas. E as raposas então começaram a fugir de banada. Era uma altura em que estava aqui, naquela zona, era a altura da colheita de trigo, quando Sansão foi visitar. As raposas, quando começam a fugir com as caudas acesas, as raposas então começaram a incendiar toda a colheita de trigo, todo o trigo que estava também nos celeiros, toda a colheita de vinho, da vinha e toda a colheita de oliveira. Destrói totalmente aquilo. Dessa forma,
Sansão vinga-se. Então lá os naturais, os filisteus perguntam, quem é que fez essa desgraça? Então respondem, quem fez essa desgraça é o genro de Sansão, porque deu a sua filha a um dos jovens. Então, o que fazem aqueles filisteus? Dirigem-se para a casa do sogro de Sansão, incendeiam a casa do sogro de Sansão, encontrando-se lá dentro, quer o sogro, bem como a esposa de Sansão. E eles vingam-se de Sansão dessa forma. É a resposta à vingança de Sansão, matando a fogo posto a esposa de Sansão e o sogro de Sansão. Quando Sansão tem conhecimento disto, Sansão diz assim para si mesmo, agora eu já tenho um motivo para vingar-me dos filisteus. E Sansão então agride todos aqueles, fere todos aqueles que haviam posto fogo à casa do seu sogro. E desta forma, Sansão até aqui, como nós vimos, ele vinga-se 2 vezes dos filisteus. Portanto, era ataque, retaliação. Os filisteus, primeiro, os filisteus, através do dolo do engano, tiram, roubam o enigma Sansão, para que injustamente pudessem ganhar a aposta. Depois Sansão o que faz? A resposta é isso. Vai matar 30 homens. Novamente, o que os homens, os filisteus fazem sendo pecadores? Entregam a esposa de Sansão a um dos amigos de Sansão. Sansão, ao ter conhecimento, pega raposas, incendeia e destrói toda a colheita deles. Eles, tendo conhecimento, põem fogo na casa do sogro de Sansão, matando a esposa de Sansão e o próprio sogro. E Sansão, em vingança, também fere a todos aqueles que puseram fogo. E assim é o estudo que nós trazemos para o dia de hoje. Tendo chegado a este momento, fica aberto o momento para a colocação de comentários, de sugestões e de dúvidas para podermos enriquecer o nosso estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Aqui tenho umas 3 questões acerca do estudo de hoje. A primeira é: por que as pessoas que sabem que Deus é poderoso, por que sempre caiam no erro, até os escolhidos não escapam? Por quê? A seguir, nós todos somos isentos de proibição de beber ou comer animais impuros? Bebida e carne impura, para a crente de hoje, não tem um impacto negativo? Paz, irmãos. Sim. Agradecer pelo estudo de hoje e trouxe cá os pontos de forma muito bem explicada, que até não sobram assim muitas dúvidas. Mas fiquei aqui com algumas questões. A primeira que é: o que é apostasia? Que diferença existe entre anjos e arcanjos? O que se pretendia dizer com alimentos impuros? Hoje, quais são os alimentos impuros dos quais devemos nos abster? Estimados irmãos, saudações e muito obrigado pela aula de hoje. É uma aula que comunica-se muito com
com o tempo que estamos a viver hoje, pois a Bíblia ela é intemporal, ela não tem tempo. Digo isso porque se nós formos a olhar, o número 1 diz que o anjo do Senhor anuncia à mulher estéril que vai conceber. Eu gosto muito da parte que diz anuncia, porque anunciar, quando Cristo veio, deixou como uma tarefa nossa, que é ir pelo mundo e anunciar o Evangelho. Portanto, hoje em dia, nós é que temos o desafio de ir pelo mundo e anunciar a Cristo para aquelas pessoas que estão a sofrer, aquelas pessoas que estão excluídas, que não servem, que não servem, porque a dado momento essa mulher estéril não servia porque ela não poderia dar filhos ao seu esposo. Segundo, existia naquela época o machismo que excluía as mulheres daquilo que é entre aspas, as coisas de Deus por conta do fluxo, não é? As impurezas e tudo mais. Isso também se confunde um bocadinho com a história da própria humanidade, porque a humanidade tem algumas pessoas, com a história da humanidade. A humanidade, ela, no início tinha um povo que era escolhido, era um povo que era o preferido, vamos dizer que neste caso eram os homens, porque eles não sofriam fluxos e muito mais. Tanto, mas depois, com o tempo, o próprio Cristo veio e anunciou que o Evangelho é para todos. O que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Porque Cristo foi ter com a mulher estéril. Ele disse que, olha, irás conceber um filho e esse filho será aquele que irá também ser um instrumento de salvação do povo do Senhor. Portanto, hoje, nós que éramos a dado momento estériles, estávamos separados, não fazíamos parte do povo salvo. Deus, o próprio Cristo veio se entregar para que nós pudéssemos fazer parte desse povo que é salvo, e este povo também que é salvo, também poder gerar ou levantar outros homens, para que estes homens também possam ir levantar outros homens e assim sucessivamente. Por isso que hoje o Evangelho chegou a nós, mas também ainda há muitos desafios dentro do Evangelho, que significa que ainda hoje devemos continuar a dizer o Evangelho ao próximo, porque ainda existem, ainda assim, pessoas que sim, já ouviram falar de Deus, mas nunca foram visitados pelo anjo do Senhor. Portanto, nós queremos pregar o Evangelho até que o anjo do Senhor possa descer para aquelas pessoas e as visite. Quando as visitar, naturalmente, vão ser como aquelas mulheres que foram libertas, foram retiradas de diversas enfermidades. E depois disso, também temos um papel e uma função de dizer que deve-se seguir este homem que vos libertou, tal como aquelas mulheres seguiram. Por quê? Porque se forem a seguir, significa que essas pessoas vão a cada dia buscarem sempre a imagem de Deus, vão buscar santificar-se. Então a busca pela santificação é que lhes vai garantir a salvação diária e constante e a perseverança até a segunda vinda do Senhor. E também gosto muito do tema que diz que a força humana depende do Senhor. A verdade é que nós nada somos. Nós nada somos e nada conseguimos fazer sem a permissão do Senhor. Como se esteve aqui a dizer, que a história do pecado, o pecado ou a maldição
ela parte dela é nossa autoria, porque nós é que desobedecemos a Deus. E Deus também, quando vê isso, Ele também permite com que o mal nos vença. Ok. O que significa que nós, pelas nossas próprias forças, nossa inteligência e tudo que nós achamos que é nosso, que a dado momento aquilo que nós poderíamos usar por forma a não dependermos do Senhor, é do próprio Senhor. O Senhor é que nos concedeu as pernas, as forças e tudo isso. Nós dependemos do Senhor para até respirarmos, porque Ele criou tudo. Portanto, seria muito importante que o mundo conhecesse ou soubesse dessa verdade, de que tudo que nós temos depende do Senhor. E eu gosto muito do que o Espírito Santo ele tem feito através deste espaço que nós nos encontramos para conversar. Por quê? Porque é daqui onde surgem temas desse gênero, deste tipo, e depois eles naturalmente fixam-se em nós e nós também buscamos naturalmente transpassá-lo às outras pessoas. E é uma aula muito interessante. Gosto muito também da forma como ainda que Deus tivesse separado o Sansão, não, a dado momento ele não o livrou dos problemas do mundo, de tal forma que sofreu alguma traição, uma e outra coisa, mas tudo no final foi para o próprio Deus agir. Tanto muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nos podem naturalmente causar alguma cólera, alguma raiva, algum sentimento humano, e ainda exteriorizarmos esse sentimento, quer dizer, humano no sentido de nós os homens costumamos a não tolerar muito, no sentido de ausência daquele amor que Cristo nos deu. Se nós a dado momento tivéssemos ou carregássemos entre nós ou dentro de nós aquele amor que Cristo ele nos apresentou, nós iríamos desenvolver algumas características típicas de Cristo. Por quê? Cristo foi açoitado, foi tirado até as suas últimas vestes, mas ele permaneceu calmo e ainda orou por aquelas pessoas. Mas nós muitas das vezes não conseguimos manter essa calma, mas naturalmente duas coisas, no final de tudo, é um propósito de Deus que eu tenho acompanhado, porque eu também tenho passado. Tenho, a dado momento, me encontrado com algumas situações que me irritam, mas depois o que é que acontece? Ou primeiro eu tenho que ir para casa e ir pedir perdão a Deus por aquele ato que eu cometi e eu mostrar um verdadeiro arrependimento. Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. Ou segundo, Ele quer nos fazer ou gerar daquela toda a confusão uma solução que seja uma solução que Ele que propõe. Notem que, por exemplo, duas pessoas podem estar a dado momento a desentenderem-se sobre alguma coisa. Nós vimos o Gideão ele disse que não. Deus, quer dizer, eu, na verdade, quer dizer, Deus o quis assim, vocês são mais fortes do que eu, por isso vocês conseguiram buscar ou capturar os amalecitas. Portanto, muitas das vezes vivemos este tipo de situações que é para Deus nos tirar daquela pequena
vamos lá dizer, desentendimento e nos unir ainda mais. Por quê? Porque dali sempre, quando um consegue, a dado momento, fazer dos seus atos mansos, calmos, o outro também naturalmente acaba cedendo e tudo acaba resolvendo-se de uma forma mais boa, mais pacífica. Portanto, é um tema que não esgota. Iria te levar todo dia a falar sobre o tema. Portanto, só vou partir aqui para as questões. A primeira delas é: quando é que o anjo do Senhor nos abençoa e nos amaldiçoa? Por que as mulheres, sendo consideradas impuras ou desqualificadas, desqualificadas para o trabalho do Senhor, entre aspas, trabalho do Senhor, ainda assim Cristo preferiu manifestar-se a uma mulher e anunciar a esta mulher o seu plano de salvação? Que tipo de toque é este que a mulher com fluxo fez a Cristo até ao ponto de Cristo sentir o seu poder sair? Qual é a forma que hoje Deus usa para animar os excluídos? Como é que o homem de Deus deve educar seus filhos espirituais e físicos de modo a estes estarem alinhados com a vontade do Senhor? Se o Senhor é o sol, por que aqueles que adoram o sol são tidos como impuros diante dele? Para fechar, qual é o propósito que Deus tinha ao conceder tamanha força ao Sansão? Amados irmãos, muito obrigado por estas 13 questões que foram aqui expostas, que vão nos ajudar a trabalhar o tema com mais pormenor e profundidade. Lembrando-nos que hoje é a aula número 149 e o tema de estudo é Sansão, a força do homem provém de Deus. Estudo este que estamos a realizar na base das Escrituras Sagradas, livro de Juízes, do capítulo 13, verso 1 até o capítulo 15, versículo número 8. Vou passar então a responder cada uma dessas questões por ordem da sua chegada. A primeira é: por que as pessoas que sabem que Deus é poderoso caem no erro, até os escolhidos? Este foi o caso de Sansão. Sansão foi um nazireno desde a sua concepção, desde o ventre de sua mãe. Sansão era, por assim dizer, um homem consagrado para Deus. Sansão era separado para poder ser um instrumento de Deus. Sansão foi designado para que a vida de Sansão pudesse estar ao serviço do Senhor. Sansão era um servo de Deus. Porque Sansão era um servo de Deus, ele, através da sua vida, seria um palco de anúncio do Evangelho. Nós devemos ter em conta o seguinte, que Deus é providente. Significa isso que
Ele está por detrás de todos os eventos que ocorrem na nossa vida, de tudo que ocorre nas nações, de tudo que ocorre no mundo. Tudo resulta da providência de Deus. Consequentemente, tanto a bênção como a maldição, tudo resulta de uma ação combinada daquilo que nós chamamos das causas divinas, ou então das causas primárias, e das causas das criaturas ou causas secundárias, isto é, pela vontade de Deus e também pela vontade do homem. Mas todas as coisas cooperam para a materialização da vontade de Deus. Consequentemente, com base em como é que nós chamamos isso? Com base em decretos. Mas, porque o reino de Cristo não é um reino deste mundo, e ele veio para poder quebrar o muro que separava dois povos, os judeus e os gentios, homens, mulheres, para formar um único povo, que é a nova Jerusalém. Por esse motivo é que Cristo, ele sempre escolhia aqueles que pela lei, pelos decretos do homem, eram postos de lado. E isso também é uma resposta para as questões que vêm mais à frente, das quais nós vamos fazer destaque. 9. Que tipo de toque é este que a mulher com fluxo de sangue fez, até que Cristo tenha sentido o seu poder sair? O toque desta mulher representa audácia. Essa audácia é uma audácia que resulta da fé que ela tinha. Ela era uma pessoa que não tinha nada a perder, porque ela já tinha perdido tudo, em termos do quê? De esperança, em termos de bens, porque ela tinha procurado por cura em tudo quanto era lugar. Em lado algum, ela encontrou resposta àquilo que era o problema de saúde grave que ela tinha desde há muitos anos. Consequentemente, o toque dela é um toque de alguém que está revoltado, de alguém que não se conforma com aquela situação, pois, não obstante ela ter sido rejeitada, não encontrado resposta em todo lado, ela cria que ali haveria resposta. Então, esse toque dela de revolta, de fé, de firmeza, foi esse toque que viu ser correspondido como? Através do poder do próprio Cristo que saiu, porque Cristo percebeu que naquele toque existia o quê? Existia entrega. Ela entregou a sua vida. Consequentemente, ela recebeu a vida através do poder de Cristo que saiu dele para aquela mulher. Porque Cristo, ele é a própria vida. Ele é quem dá a vida. Ele é quem sustenta a vida. Então, aquela mulher, ela foi com essa intrepidez, esta audácia. Ela foi com esta revolta. Porque ela, não obstante ela ter sido rejeitada em todo o sítio, ela ainda assim creu, não perdeu a esperança. Ela viu em Cristo a resposta para todo aquele problema que ela estava a viver. Isso faz lembrar também Zaqueu. Zaqueu era de estatura muito pequena, mas ele, ao saber que Cristo ia passar dali, ele subiu numa árvore. Para quê? Para chamar a atenção de Cristo. Então, é este toque que esta mulher teve, do qual fez com que Cristo sentisse que dali saiu o seu poder. Número 10. Qual é a forma que Deus hoje usa para animar os excluídos, os sofridos, os caídos e os rejeitados? Já tínhamos feito menção a isso quando nos referimos à questão de por que Cristo escolheu mulheres. Mulheres que antes eram rejeitadas, eram excluídas. Então, este é que é o Evangelho. O Evangelho é
o anúncio de Cristo. E Cristo é aquele que veio como um servo, isto é, o próprio Cristo era o Rei da Glória, mas ele quando veio, ele despiu-se da sua glória. Deixou o trono e deixou também, digamos que, o seu reinado celestial, porque o reino dele, ele disse que o meu reino não é desta terra. Ele deixou a sua glória lá no reino celestial e desceu até aqui na terra. E chegado até aqui na terra, ele não se vestia como um rei. Ele, do contrário, então ele vestiu-se como um servo, como um escravo. Como? Ele fez-se inferior a todos nós. E é através disto que ele estava a mostrar-nos qual era a disposição. Por isso é que ele disse aos seus discípulos que aquele que quiser ser o primeiro, seja servo. Aquele que quiser ser importante, seja escravo. Então, é esta forma que Deus usa para animar os excluídos e sofridos, porque ele disse que os últimos serão os primeiros. Consequentemente, estes que são excluídos, sofridos, caídos, restados, é para estes que ele veio, que ele voltou, para formar um único povo, uma só nação. Que nação é esta? Estamos a falar de Jerusalém celestial, daqueles que fazem parte do reino, daqueles que herdam a vida eterna, daqueles que pensam na vida pós-morte, que adquirem o passaporte para a vida pós-morte. Começa aqui através da renúncia, da mortificação da carne, do sepultamento da vida, e então passamos a viver em espírito. E então esse nosso espírito passa a estar consagrado para servir ao Senhor. Então não vivemos a glória passageira deste mundo passageiro. Não buscamos amontoar tesouros aqui embaixo da terra. Do contrário, aqui debaixo da terra amontoamos obras da fé. Porque é através dessas obras da fé que nós glorificamos ao Pai. Então, é desta forma como Deus usa os excluídos para os animar. 11. Como é que o homem de Deus deve educar os seus filhos, tanto espirituais como físicos, de modo que os seus filhos estejam alinhados com a vontade do Senhor? A missão de um pai é a de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios 13, 24 diz que o homem que açoita o seu filho ama-o, e aquele que poupa a sua vara, esse não ama, esse detesta o seu filho. Então, a educação no caminho do Senhor é o pai, através do exemplo, da sua presença e também do seu acompanhamento. Esse acompanhamento que vai implicar saber identificar as qualidades nos filhos. Ser flexível para não educar os filhos a um modo antigo, nomeadamente não educá-los à vara, mas saber falar, compreender, ensinar, instruir com a verdade. Também falamos sobre a questão de os pais poderem, através do exemplo, poderem também estarem aptos a darem a sua vida pelos próprios filhos, quando, fazendo-se presente, muitas das vezes renunciam às suas próprias vontades, prazeres, para poderem dar proteção, segurança e também poderem dar uma vida condigna aos próprios filhos, poderem dar o melhor de si para os filhos. O melhor de si não são bens materiais, o melhor de si é o melhor exemplo, é o melhor conforto, é a melhor proteção, é a melhor inspiração, é orar com os próprios filhos, ensinando os filhos a ter uma vida de devoção com Deus. Isto é,
é a missão dos pais ensinarem aos filhos a seguirem o caminho de Deus, para que os filhos, seguindo o caminho de Deus, possam encontrar o caminho com C maiúsculo, que é o próprio Cristo. Então, são os pais que apresentam os filhos a Deus monoteísta, a um Deus transcendente, quando os próprios pais também não idolatram o dinheiro, a riqueza, o poder, os prazeres passageiros, mas buscam ter uma vida de devoção e de busca contínua a um Deus transcendente. Esta que é a forma pela qual os pais, ou o homem de Deus, neste caso, não os pais, mas o homem de Deus, educa os seus filhos. Quando nós falamos dos filhos espirituais, estamos a dizer que são aqueles filhos que os pais consagram ao Senhor. O que é um filho que o pai consagra ao Senhor? Em bom rigor, todo homem de Deus sabe que tudo pertence ao Deus. A sua própria vida, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, o seu talento, a sua vocação, a igreja, tudo pertence a Deus. Consequentemente, o homem de Deus, ele entende que os seus filhos são os filhos espirituais. Consequentemente, ele consagra os seus filhos ao próprio Deus para que sejam primogênitos de Deus. O que isso significa? Significa que, desde os nomes que ele atribui aos filhos, vai ser os nomes que glorificam a Deus em função da missão que cada filho tem na face da terra. Então, cabe ao próprio pai ser aquele mentor que vai guiar o filho para que os filhos possam cumprir a missão, a sua missão que eles têm como servos de Deus, como filhos consagrados e separados para poderem servir a Deus. Então, é esta forma como o homem de Deus deve educar os seus filhos, sobretudo os filhos espirituais, são filhos que tenham sido consagrados para Deus. Número 12. Se o Senhor é o sol, por que aqueles que adoram o sol são tidos como pagãos? Quando nós dizemos que o Senhor é a força, o Senhor é a força e o escudo, o Senhor é o sol e o escudo, o Senhor é a fortaleza, o Senhor é a rocha. Não estamos a dizer que o Senhor é um objeto. Não estamos a dizer que o Senhor é o objeto que é o sol. Não estamos a dizer que o Senhor é a lua, que o Senhor é a estrela, no entanto, que é o objeto. Mas o Senhor é aquilo que representa aquele objeto. Quando dizemos que o Senhor é a rocha, estamos a dizer que o Senhor é firme, é imutável. Quando dizemos que o Senhor é a força, estamos a dizer que o Senhor é o quê? O Senhor é esta força que se renova continuamente. Por isso é que nós não devemos adorar o objeto, porque o Senhor é um Deus transcendente. Mas, entretanto, aquilo que é a linguagem humana, a forma como a Bíblia Sagrada está escrita, é a linguagem que é usada para Deus se falar de um modo que nós possamos compreender a Ele. E a partir daquela compreensão, nós possamos nos comunicarmos com Ele. Mas crendo que Ele é um Deus transcendente, que Ele é um Deus eterno, que Ele é um Deus que é criador de todas as coisas, que Ele é um Deus que é um criador não criado, que Ele é um todo-poderoso. Então, este é a percepção que nós devemos ter. 13 e último, qual é o propósito que Deus tinha ao conceder tamanha força à sanção? O objetivo de Deus não era outro senão fazer-se conhecer, para que o seu nome fosse ser conhecido por aqueles que não o conhecem. Deus usa as pessoas, Ele usa uma vida para, através dessa uma vida, alcançar muitas vidas. Então Deus usou uma vida, que é a vida de Sansão, para que, através daquela força que Ele deu a Sansão, aquela força pudesse despertar a atenção às outras pessoas, e outras pessoas pudessem crer que existe um Deus, que não era a força de Sansão, mas era um Deus que deu aquela força a Sansão. Então o objetivo de Deus era para que o seu nome pudesse ser conhecido, e também era para a glória do próprio Deus. Então, esta é a forma como nós compreendemos pelas quais Deus opera. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer a vossa presença, o vosso interesse
bem como acompanhamento. Deixem ficar os vossos comentários, questões, sugestões e não se esqueçam de fazer like às nossas páginas, a este conteúdo e também de subscreverem, clicando no selo de subscrição para que possam receber todos os nossos conteúdos que forem a ser levantados, forem a ser atualizados como arquivos. Não esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer em quantidade e em qualidade. Encontre este conteúdo nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.